Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te exaltamos, Senhor, pela tua presença, Pai, nesse lugar, Senhor. Pai, já ouvimos o Senhor falar, Senhor, nas oportunidades que foram cedidas, Senhor. O Senhor falou poderosamente, Senhor, mas agora, Pai, usa o teu servo, usa o teu profeta, usa o teu ungido, Senhor, abrir da boca dele, Senhor, meu Deus, ó Pai. O Senhor venha falar com a tua igreja, o Senhor venha falar com a tua noiva, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, eu oro pela vida do teu servo, Pai, abençoando a tua casa, a tua família, os teus projetos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que o Senhor venha usar ele poderosamente nessa noite, Pai. Ao abrir da tua boca, Senhor, o Senhor venha encher ele, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Toma o teu filho, Senhor, que ele venha ser canal, instrumento agora para nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, amém. Amém, igreja? Amém. Fala a Deus, fala a Deus. Tem senha, tá? Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a noiva de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Melhorou. Por favor, podem tomar os vossos assentos? Abre as vossas Bíblias no livro do tema, o quarto profeta maior da Bíblia, chamado Daniel, seu capítulo de número 10. Livro do profeta Daniel, seu capítulo de número 10 e versículo de número 13. Enquanto você procura, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus o dia em que eu aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Amém? Naquele mesmo dia, Deus fez uma promessa na minha vida. Pregador, que promessa é essa que Deus fez na tua vida quando você aceitou Jesus? Ele não me prometeu carro, não prometeu ouro, não prometeu prata, não prometeu fama, sucesso, não. Ele me prometeu a coroa em glória no céu, se eu permanecer firme e fiel. Amém? Glória a Deus. Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do pastor Nelson. Deus abençoe, pastor, pelo convite, tá bom? Pela recepção e pela confiança do púlpito por algum instante. Junto com ele, Deus abençoe a pastora Viviane. Deus abençoe grandiosamente. Que Deus continue te dando sabedoria para vocês dois, longanimidade, primeiro para conduzir a tua família a chegar ao céu, depois a igreja de Deus. Amém, igreja? Olha só o que Deus está dizendo, que Deus dê a ele sabedoria e longanimidade, primeiro para conduzir a família, depois a igreja. Pregador, a família primeiro, sim. Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 ao 39, dizendo assim, igreja, que aos solteiros cuidem da obra do Senhor, mas aos casados cuidem primeiro das vossas casas. Aí fica a pergunta, pregador, eu sou casada, eu sou casado e eu tenho ministério. O que eu faço? Vou deixar o ministério de lado? Não. O mesmo Paulo ele vai escrever na sua carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, dizendo assim, ó: se o homem ou a mulher não consegue governar a tua casa, quem dirá vai conseguir governar a casa de Deus? Então o nosso ministério não começa na igreja, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. O nosso pastoreado não começa na igreja, começa dentro da nossa casa. Se a tua família for mal, se o teu casamento for mal, teu ministério vai mal, teu pastoreado vai mal, teu trabalho vai mal, a tua vida sentimental vai mal, tudo vai mal na tua vida. Os teus filhos
filhos vão pagar pelo erro de que a consequência é que a família está indo mal. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Levante a mão se você acredita. Mas se a tua família for bem, se o teu casamento for bem, o teu ministério vai bem, o teu pastoreado vai bem, o teu trabalho vai bem, a tua vida sentimental vai bem, tudo vai bem na tua vida. E a promessa que Deus fez de abençoar na tua família, e o teu descendente será abençoada por Deus. Quanto acredita, diga glória a Deus. Estou muito feliz nesta noite, estou acompanhado, rodeado de amigos. Que Deus abençoe a cantora Andressa, junto com ela seu digníssimo esposo, o presbítero David. Deus abençoe, estão sempre nos acompanhando, irmão, nas nossas ministrações, nas viagens, no interior e por aí. Deus abençoe grandiosamente, tá bom? Ela tem, eu acho que o primeiro louvor que ela cantou é da gravação dela mesmo, do CD dela, de autoria dela, tá? Composição dela. Se os irmãos interessarem, você trouxe CD? Se os irmãos interessarem, tá bom? Poder ajudar ela. Depois os irmãos procuram ela. Eu tenho um CD muito bom, hinos muito lindos. Que Deus abençoe grandiosamente. Junto com ela, a irmã Meire, a mãe dela. Deus abençoe. Também a sua cunhada, né? Deus abençoe grandiosamente. Também estou acompanhado da minha amiga missionária Ana Cláudia. Deus abençoe por ter aceitado o convite. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Amém? Vocês podem me ouvir alguns instantes? Diga glória a Deus. Eu também quero aproveitar essa oportunidade, irmãos. Eu trago a saudação do meu pastor, presidente Natalício Tenório, a igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus, Ministério Missão, para saudar todos vós com a santa paz do Senhor Jesus. A igreja recebe e diga amém. Glória a Deus. Os irmãos receberam o marcador de Bíblia? Quantos gostam de ler a Bíblia, irmãos? Glória a Deus. Isso para você marcar a tua Bíblia quando você estiver lendo no ônibus, no trabalho, ou até mesmo quando algum pregador falar algum texto da Bíblia. Se você quiser ler depois, tá bom? A nossa assessoria criou esse simples marcador de Bíblia. Mas o mais importante não é esse marcador de Bíblia, é o versículo que está contido nele. Quando você estiver fraco, fraca, sem força, perdendo as suas forças de cultuar, de adorar a Deus, lê este versículo, ele vai te dar força na tua caminhada. Amém? Eu já recebi mensagem de ligação de pessoas que estavam parando na fé, desanimado, e de repente foi pegar alguma coisa, o marcador de Bíblia caiu. Quando ela pegou o versículo, que ela foi ler, pastor, o versículo, Deus deu força para ela estar cultuando novamente. Amém? Se os irmãos quiserem nos acompanhar também pelas redes sociais, aí tem o endereço do nosso Facebook, YouTube, Instagram. Se os irmãos gostam de receber oração também, todos os dias praticamente nós estamos no monte orando. Eu mando para o pastor quase todos os dias uma oração, né, pastor? E também, se os irmãos gostam de receber pregação, mensagem pequena, 1 minuto, 2 minutos, eu envio para os irmãos também. Todos os dias eu envio um pedacinho de uma mensagem do pastor, cada dia uma mensagem diferente. Amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, repete comigo, eis que Miguel, agora só Miguel, não ouvi? Dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém, irmãos? Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém, irmãos? Olhe para cá, eu prometo ser breve naquilo que o Senhor colocar no meu coração, porém, eu prometo também a não entregar o microfone sem antes fazer tudo aquilo que Deus mandar. Amém? Ao lendo esse texto, Deus colocou um tema desta palavra ao meu coração. E o tema, irmãos, que Deus colocou ao meu coração
sobre esta palavra é segredos de vencer a Babilônia. Eu vou contar de 1 até 3 e você que acredita, você vai repetir comigo. Segredos de vencer a Babilônia. De novo. Segredos de vencer a Babilônia. Amém. O texto ora ao qual nós acabamos de ler vai contar a história do quarto profeta maior dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dividir os seus 16 profetas, entre eles 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Entre eles os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Porém, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles foram contemporâneos na sua mesma época. Que época é essa? A época em que Deus tinha aconselhado o povo em um culto, em um último dia de final de congresso, em que o sábio Salomão, ele vai encerrar o culto, e quando ele vai dar a bênção apostólica, Deus vai bradar do céu dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar, eu descerei do céu, perdoarei os seus pecados e sarareis a tua terra. Porém, o povo não se arrependeu, o povo continuara em pecado. O que Deus fez? Deus então pega o povo dele e entrega o povo nas mãos do Império Babilônico. O Império Babilônico era o Império Assírio, cuja tinha o seu rei por nome de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem impiedoso, era um homem cruel, é um homem que não tinha misericórdia, que não tinha dó. Então Nabucodonosor, junto com seu exército, por nome de Zebul-Zaradã, ele invade Jerusalém e leva todo o povo de Israel cativo. Ele leva então a primeira leva cativo, e leva a segunda leva cativa, e leva também a terceira leva. Porém, a primeira leva cativa é levado para ser escravo e ser então ali cativo dentro do palácio do território de Babilônia. Babilônia que hoje, situada no seu local geográfico, fica no Irã. Entenda bem. Então Nabucodonosor, ele vai usar de quê? De uma certa sabedoria, mas não de uma imensa sabedoria. Por ele estar em uma terra estranha, em Jerusalém, porque ele era um assírio, o que ele vai fazer? Ele vai mandar que os seus soldados, antes de levar o povo cativo, ele vai dizer: rodem a cidade, rodem toda a província e procura para mim os homens mais sábios de toda a terra, porque eu quero usar esse homem mais sábio para que ele possa me ajudar a conduzir nessa terra de Jerusalém. Então a Bíblia vai dizer que eles vão rodar muito e vão ter, se tipo fosse hoje, por exemplo, hoje quando se presta um concurso para o Enem, aquelas 10 primeiras pessoas vão ser premiadas. Por exemplo, aquelas pessoas que foram ganhar um concurso para o Enem e vão fazer a faculdade, aqueles 10 primeiros alunos que tiram as melhores notas, por exemplo, eu vi na reportagem, eles vão ganhar a passagem, por exemplo, para ir para os Estados Unidos para fazer estudo da vacina do Covid-19. Sempre os alunos que tiram a primeira nota, eles são premiados e são sorteados para viajar para fora, ganham bolsa de estudo. Assim foi na vida de Daniel. Daniel estava na melhores faculdades. Daniel tirava as suas melhores notas. Então o rei, ele vai mandar buscar a pessoa mais sábia daquela província. E quem foi? Justamente Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel estava em sua média de 16 a 20 anos de idade. E quando eles vão levar Daniel cativo, Daniel, que ele tinha mais 4 companheiros. Quem era? Ananias, Misael e Azarias. E junto com eles, então, ali Daniel, ele vai fazer o quê? Ele vai levar consigo os seus amigos também. Só que na mente de Nabucodonosor, ele estava levando esses 4 jovens hebreus, esses 4 jovens que era de Judá, para ajudar ele ali.
porém, para muitos que olhavam para Daniel, e mais os 4 hebreus diziam assim: Daniel não serve a Deus, Daniel não é crente, Daniel não é adorador de Deus. Agora nem mesmo os crentes Deus poupou, mas eles foram levados cativo. Se na mente do povo achava que Deus não estava na vida de Daniel, mas tudo estava dentro do controle de Deus. Pregador, eu ainda não entendi. Nabucodonosor invade Jerusalém, leva todo aquele povo que estava em pecado cativo, e junto com ele vai uma pessoa que honrava a Deus, que orava a Deus, que era fiel a Deus. Quem era? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E junto com eles vão ser levados para dentro de Babilônia. Mas não é porque eles foram levados cativo que Deus não estava no domínio, no controle das coisas. Não é porque eles foram levados cativo que Deus não estava na direção do assunto. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, o mar pode estar bravo, as portas podem estar fechadas, o armário pode estar vazio, o desemprego pode estar tomando conta da nação, mas Deus está dizendo: eu ainda estou no controle de tudo. Não é porque Daniel foi levado cativo que eu não estava na direção do controle da vida dele. Se eu permitir que Nabucodonosor invadisse, ele foi por permissão minha, e ele tinha que levar os 4 homens cativos para mostrar que eu estava no controle. Levante a tua mão, deixa eu profetizar na tua vida. Eu estou profetizando e pregando para alguém que entrou aqui nessa noite. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Você já está pensando: Deus, as portas estão fechadas, as coisas estão difíceis, eu não sei como vai ser. Mas te diz Deus assim: eu ainda estou no controle de tudo, eu ainda está tudo na minha mão. Eu não perdi o controle da tua vida, minha filha. Eu não perdi o controle da tua vida, minha filha. Eu não perdi o controle do teu ministério, pastor. Eu não perdi o controle da visão do negócio ainda. Ainda está na minha mão. O diabo está achando que ele venceu nada. Ainda está tudo sob o meu controle. Alamuri cancionaio, levou-se randalanda catolia. Daniel foi levado cativo, mas por permissão de Deus. Por quê? Porque Deus queria trabalhar dentro de Babilônia. E na segunda leva é levado cativo quem? Ezequiel. Ezequiel e Jeremias trabalharam fora do palácio de Babilônia. Deus está dizendo: ainda está no meu controle. Eu só permiti que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, mas ainda estava tudo no meu controle. Ainda está tudo na minha mão. O mar está na minha mão, o vento está na minha mão, o coração do presidente está na minha mão, o coração do governador está na minha mão, a mente do prefeito está na minha mão. É eu que tiro de baixo e coloco em cima, é eu que tiro de cima e coloco embaixo. É eu que tiro, é eu que coloco, é eu que mando. A mão do homem, o coração do homem está na minha mão. Quando eu digo que é para ir, vai. Quando eu digo que não é, não vai. E se for preciso, eu mudo a lei, eu revogo a lei, eu tomo o coração do juiz, eu pego na mão do médico. Mas Deus está dizendo: ainda está no meu controle ainda. Eu ainda não perdi a direção da tua vida. Aleluia. Emaruti Rebia, Prudica Manácia. A sabedoria de Daniel era tanta que a história da Bíblia vai dizer que Nabucodonosor não achou ninguém mais sábio do que Daniel. E a Bíblia vai confirmar isso. Daniel, ele fez parte dos 2 homens mais sábios da Bíblia Sagrada. Quem foi? Daniel e José. A sabedoria de Salomão, ela foi uma sabedoria humana. A sabedoria de Salomão não foi uma sabedoria espiritual. Salomão nem tão crente ele foi assim, mas de sabedoria humana ele foi o homem mais sábio. Mas na sabedoria espiritual, a Bíblia vai dizer que foi José e Daniel. Perceba que no capítulo 37 do livro de Gênesis, quando José ele vai discernir o sonho do primeiro rei Ramsés, de Faraó número 1,
em que Ramsés vai procurar aos cientistas facultativos, magos, horóscopio, ninguém vai conseguir discernir o sonho de Faraó, somente José. E quando José está voltando para a prisão, o próprio rei vai confessar dizendo assim: então não há ninguém mais sábio em toda a terra, nem Faraó, nem Canaã e nem no Egito. Teu nome agora não chamará José, mas chamará Zafenate e Paneia. E assim foi também Daniel. A Bíblia diz que não houve homem mais sábio do que Daniel. Perceba que a sabedoria é uma coisa que somente Deus dá para nós. A sabedoria não é adquirida pelo homem. A Bíblia vai nos dizer isto. O médico, ele não é sábio. O engenheiro, ele não é sábio. O homem, um cientista, por maior que seja a sua sabedoria, que ele constrói carro, avião, ele não é sábio. A Bíblia me garante isto. Por quê? O médico, ele só é médico porque um dia ele sentou numa sala de aula para estudar, ele aprendeu, ou seja, ele vai executar, a cantora Andressa, aquilo que alguém ensinou para ele. Um engenheiro, por exemplo, ele vai construir grandes prédios, viadutos, porque um dia, pastor, ele sentou numa sala de aula e alguém ensinou para ele. Por exemplo, os hackers que usam a sua mente, a sua inteligência para fazer crimes, para invadir uma conta do outro. Isso não é sabedoria, é inteligência humana ou inteligência maligna. Deixa eu te provar para você dentro da Bíblia, porque a Bíblia vai dizer em Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus, ele ocultou, ou seja, escondeu dos homens entendidos e inteligentes na terra, e tem revelado aos seus pequeninos, porque Deus, ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. Você pode estar sendo escolhido hoje por uma grande sabedoria. Então a sabedoria, ela só vem de Deus. A inteligência do homem, mas a sabedoria, ela só vem de Deus, para quem Deus acha graça. E olha o que Deus vai dizer em Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus, ele escolhe a coisas loucas para confundir a sabedoria da terra. Deus, ele escolhe o que não sabe para confundir o que dizem que sabe. Deus escolhe aquele que não tem para confundir aqueles que têm. Deus escolhe as coisas desprezíveis dessa vida para confundir os aprazíveis. Meu irmão, levante a mão se você acredita, porque o dedo de Deus pode estar apontado para você, e Deus pode estar te escolhendo nesta noite, dizendo: assim como eu escolhi Daniel para representar, salvar, livrar aquele povo do Império Babilônico, eu estou escolhendo alguém nesta noite, e o dedo de Deus está apontado para você. Se o dedo de Deus está apontado para você nesta noite, a mão de Deus está por cima dessa igreja, pastor, você acredita? A mão de Deus está apontada, e Deus está dizendo: aonde eu escolho, o homem não pode invalidar quem eu escolhi. O homem não tem poder para invalidar a tua história, o teu chamado, a quem eu escolhi. Esse Deus te escolheu. Ninguém para o teu chamado na tua vida. Aleluias. Remaruti rebia prudica manácia, de forque de eminência, Ramushi Hanaio de Contessuia. Quando esses 4 jovens, eles chegam então a Babilônia, a primeira coisa que o rei vai fazer é trocar o nome deles, missionária Ana Cláudia. Entenda bem, até então o rei não sabia que ele era crente. Ele vai trocar o nome de Daniel, cuja Daniel traz consigo o nome do próprio livro que escreveu, que traduzido quer dizer Deus é juízo, ou Deus é meu juiz. O livro de Daniel, por ser um livro de juízo, ele é comparável ao livro do Apocalipse. As profecias inseridas no livro de Daniel, elas se tornam o que? Juízo para nossas vidas, para os tempos em que estamos vivendo. Algumas profecias no livro de Daniel já se cumpriram, algumas profecias estão se cumprindo, outras profecias irão se cumprir também. Algumas profecias dentro do livro de Daniel que se cumpriram no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e algumas profecias que também são inseridas no livro do Apocalipse. Perceba, por exemplo,
que no capítulo de número 8 do livro de Daniel, cujo título vai dizer a visão do carneiro com chifre. Isso foi o que? É o fato que aconteceu do atentado 11 de setembro nos Estados Unidos. Quem não lembra do avião que destruiu as duas torres gêmeas? Isso está na Bíblia, inserido no capítulo 8 do livro de Daniel. Quando você chegar em casa, você vai ver que vai estar ali dentro da profecia. Então o nome Daniel significa Deus é juízo, ou Deus é meu juízo, ou Deus é juízo desse povo. Agora entenda bem, um nome tão lindo como esse, que leva o nome de Deus. Por quê? A palavra El no hebraico é Deus no singular, com pronome de outro nome. Por exemplo, Samuel, Samu, enviado. El é Deus, Samuel significa enviado de Deus. Emanuel, Emanu é conosco, El é Deus, Deus conosco. Então o nome Daniel significa Deus é juízo. Agora um nome tão bonito como esse, quando ele nasceu, os pais colocaram o nome dele Daniel. Quando ele chega no Império Babilônico, pastor, a primeira coisa que o rei vai fazer é trocar o nome deles. Vai tirar o nome Daniel e vai colocar o nome dele de Beltesazar, que traduzido quer dizer Deus babilônico. E vai trocar o nome também dos 3 jovens que estavam com ele. Quem era? Misael, Ananias e Azarias. E vai colocar o nome deles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitos, quando vão pregar os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, usaria o nome, ou usa o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não costumo usar esse nome porque são nomes negativos, não são os nomes que os pais dele colocaram o nome dele. Por exemplo, Misael, traduzido significa Deus nos ajudará. Por exemplo, Ananias, o Senhor nos ouvirá. E Misael, Ananias e Azarias, Azarias significa o Senhor vai estar conosco. E quando eles vão trocar o nome dele, por exemplo, Abednego significa Deus negro, Sadraque, Deus do escuro. Porque Nabucodonosor vai colocar esses nomes inseridos, servindo a Deus estranho. Agora preste atenção, quando se colocava um nome em um ser, em um local ou em uma pessoa, seja ele do Deus de Israel, a pessoa tinha tendência de crescer e viver abençoado com aquele nome, ou seja, aquele local. Ou se tiver um nome também de um Deus estranho, a pessoa tinha com que crescer com aquele nome amaldiçoado. Por exemplo, Jacó significa o suplanteador, aquele que pega aquilo que não é dele, ou seja, aquele que vai adquirir, roubar aquilo que não é dele. Mas quando ele teve um encontro com Deus, o anjo lutou com ele, ele lutou com o anjo disse: eu preciso trocar o teu nome, você não pode morrer com esse nome. Ele vai colocar o nome dele de Israel, que traduzido quer dizer povo de Deus. Perceba que Isaac, por exemplo, quando ele nasce, Sara vai duvidar da promessa de Deus e vai sorrir. Por isso o nome Isaac significa riso, alegre. E ele cresceu como fosse um menino alegre. Então, por exemplo, quando se acontecia um fato, por exemplo, o povo de Israel tinha uma grande luta a se enfrentar. Do lado direito, Mispa, do lado esquerdo, Sem. Quem estava de um lado não passava para o outro, quem estava do outro não passava para o outro lado. Por quê? Havia um gigante no meio. E quando Davi derrotou o gigante, então Samuel veio, edificou uma pedra no meio e colocou o nome daquele lugar, que quer dizer Ebenezer, que traduzido quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Então perceba que quando eles chegam em Babilônica, a primeira coisa que o rei vai fazer é trocar o nome deles. Isso me chamou a atenção, irmã Meire, porque nosso nome, em que antes de nós nascer, talvez nossa mãe, nossa avó relataram, consultaram, pelejaram e conseguiram o nome, e nós somos batizados com esse nome. Agora vem uma pessoa endemoniada, quer trocar o meu nome, quer trocar o teu nome. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixe trocar o teu nome, porque o nosso nome vale muito mais do que o nosso ministério. O nosso nome vale muito mais do que o nosso chamado. O nosso nome vale muito mais do que o nosso pastoreado. Eu não sei se você percebeu no início do culto, quando o pastor dizia que quando o Senhor
Ele vem buscar o teu povo. E quando nós estamos orando, Ele consegue discernir no meio de 7,4 bilhões de pessoas que existem no mundo a tua voz. Sabe o que Deus está dizendo? É que quando Ele vir buscar o povo eleito, escolhido por Ele, Ele não vai vir buscar por nome de evangelista, pastor, missionário, cantor, não. Ele vai chamar pelo teu nome. Ele vai chamar pelo meu nome. Sabe o que Deus está dizendo? O nosso nome está muito maior do que acima do nosso ministério. Então zele do teu nome, porque é pelo teu nome que Deus, Jesus, vai chamar você. O livro de Isaías vai dizer que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo do livro 14, vai dizer que todo aquele que o nome não for achado no livro da vida é lançado no lago de fogo ardente. Então Deus está dizendo: zele do teu nome, zele do teu testemunho, zele do teu chamado, zele do teu caráter, porque quando Ele vir buscar a igreja dele, Ele não vai vir buscar pelo ministério, pastoreado, evangelista, não. Ele vai chamar pelo teu nome. E pode ter 50 Marcelo, pode ter muitos Gabriel, pode ter muitos Andressa, mas quando o seu nome soar, você vai encontrar com Ele na cruz do Calvário. Quem acredita, levante as suas duas mãos e adore o nome do Senhor Jesus. Alamuricantionaio, o teu nome está acima de tudo e de todas as coisas. O nosso nome está acima do nosso ministério, do nosso pastoreado. Eu vejo alguns crentes dizendo: cuidado, zelo do teu ministério, zelo do teu pastoreado, mas o nosso nome está muito acima do que o nosso ministério. Aleluia. Tem pessoas que estão preocupadas com o ministério, mas Deus está olhando o nosso nome a não ser manchado, porque se o nosso nome manchar, aleluia, automaticamente o nosso nome vai ser riscado do livro da vida. Mas então Deus está dizendo: não deixe trocar o teu nome, aleluia, zelo do teu nome. O diabo está dizendo que o teu nome não é esse, mas Deus está dizendo nesta noite que você é escolhida minha, que você é escolhido meu. Levore canteare Jesus, aleluia. Quando Daniel chega então a Babilônia, aí eu começo a aprender os segredos que ele venceu a Babilônia. O período babilônico foi um dos períodos mais difíceis que o povo viveram dentro da Bíblia Sagrada. Foi o período mais difícil e escassez. A Bíblia vai dizer de algum período que o povo foram levado cativo, viveu como escravo, sofreu, por exemplo, o período dos 430 anos que o povo estava escravizado dentro do Egito. Depois o período dos juízos, que durou aproximadamente 418 anos. Nesses 418 anos foram 14 juízes e uma juíza por nome de Débora. O povo sofreu, mas um dos piores momentos foi o momento do Império Babilônico. Por quê? Quando eles invadem Jerusalém, em que Deus entrega o próprio povo dele na mão de Nabucodonosor, junto com ele o exército por nome de Zebu-Zaradã. Nabucodonosor, que era filho de Envio Merodach, um homem impiedoso. A primeira coisa que eles fazem: invadir o templo que foi construído do sonho de Deus, o templo que Salomão foi construído. E aí eles vão derrubar o templo, vai pegar a arca da aliança, pastor Nelson, e vai levar cativo, vai arrancar as paredes de ouro, o templo que foi um sonho de Deus, por causa do pecado do povo. As casas que o povo demoraram anos e anos para ser construído, vai ser tudo destruído. Por causa de quê? Do pecado do povo. Deus está dizendo: pecado ainda é pecado. Deus ainda não é complacido com o pecado. Eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo de Deus está me revelando. Por quê? Porque em um momento alguém dobrou o joelho e disse: Deus, me dá um tema para uma campanha. E quando o pastor Nelson levantou da oração, Deus disse: meu filho, prega 21 dias da consagração de Daniel.
E qual era o segredo que Daniel teve para ele vencer a Babilônica? Imagine quando ele entra naquele império, que ele vê aquele todo o povo endemoniado, aquele povo cheio de espírito contrário, cheio de Deus ali dentro. Ele olha, ele vai dizer para dentro de si: só tem uma forma de eu vencer a Babilônica. Qual é? Jejum e oração. Olha para o teu irmão dentro dos olhos dele e diz assim para ele: irmãos, o mundo e o pecado nós só vencemos com jejum e oração. Olha para ele e fala: jejum e oração. É quando Nabucodonosor faz a primeira festa lá dentro do Império Babilônico, e que ele reúne os prefeitos, os governadores, presidentes, pessoas de fama, de nome, de sucesso. Ele vai fazer uma grande festa, e nessa festa ele pega, então ele pensa o quê? O meu convidado de número 1, a pessoa mais inteligente que vai interpretar tudo, que vai me representar, que vai me ajudar aqui. Quem era? Daniel. Ele vai ser sentado na cadeira de honra. Mas enquanto os preparativos estão sendo preparados, as iguarias do rei, Daniel, ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que um dos eunucos vai ver Daniel orando. Nabucodonosor, então missionário, não sabe que Daniel ainda é crente. Aí o eunuco vai correndo e vai dizer: ei rei, aquele homem, aquele jovem que você pegou para te representar, para te ajudar, ele é crente, ele está orando. E sabe o que ele falou? Ele não vai postar na mesa do rei, ele não vai postar na festa. O rei vai dizer: não, mas se não postar vai estar me desonrando. Mas Daniel está orando. Se os segredos de vencer a Babilônica, deixa eu abrir um outro parente aqui. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu pedi a Deus uma revelação do céu. Sabe o que Deus revelou para mim? Esse tema, Deus disse: meu filho, prega com o tema segredos de vencer a Babilônica. Esse mesmo segredo, nós vamos vencer o mundo. O nome Babilônica significa o mundo, as coisas que aí tem. Escute, igreja, Deus está te dando uma arma para você nesta noite. Por quê? Se tem uma coisa que o diabo tem medo, não é de quem prega bonito. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, não é de quem tem anel de teologia no dedo. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, não é de quem canta bonito. Porque quando eu canto a minha voz é afinada. Aqui eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o diabo também conhece. Sabe de que o diabo tem medo? É quando eu e você postamos o joelho para nós falar com Deus. O diabo tem que bater retirada da minha vida, da tua vida, da tua casa. Sabe como é que você vai vencer a prova, a luta, a solidão, a calúnia, o desprezo, a tentação? É de joelho prostrado no chão. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, é quando você dobra o teu joelho que você vai falar com Deus. O diabo não tem medo de quem prega bonito, de quem canta, de quem conhece a Bíblia, de quem está nos maiores congressos, nos maiores palcos. Ele tem medo de quando eu e você falamos com Deus. Aleluia. Há quanto tempo que você não ora? Há quanto tempo que você não fala com Deus? Pregador, eu orei hoje, eu orei ontem, mas será que Deus, você dialogou com Deus? Oração não é só eu dobrar o joelho e pedir: Senhor, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, a oração é você dialogar com Deus. A oração é você, muitas das vezes, é nós deixar de pedir a nossa necessidade e pedir a Deus aquilo que nós precisamos, e só Ele sabe aquilo que nós precisamos. E muitas das vezes nós dobramos o joelho, e ao invés de nós pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus aquilo que nós precisamos, nas nossas orações nós estamos querendo ensinar Deus a trabalhar. E nas nossas orações nós vamos orar assim: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo. Uma oração de quem quer ensinar Deus a trabalhar. Sabe o que Deus responde? Olha o que Deus falou para Jó, quando Jó que foi dobrar o joelho, e na sua oração ele queria ensinar Deus a trabalhar. Olha o que Deus disse: Jó,
aonde tu estava quando eu criei a terra? Aonde tu estava quando eu criei o sol? Aonde tu estava quando eu coloquei cada estrela no lugar dela? Aonde tu estava quando eu criei cada estrela? Eu coloquei o nome em cada uma delas. Olha a oração de Jeremias, quando ele quis ensinar Deus a trabalhar. Antes que teus ossos te formassem, eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então não diga que você é uma criança. Olha a oração de Abraão, quando quis ensinar Deus a trabalhar. Abraão, conte as estrelas do céu. Eu não consigo, Deus. Não consegue? Pois eu sei quantas estrelas tem no céu. Eu chamo cada uma delas pelo nome. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há quem da minha mão que possa escapar. Deus está dizendo, você vai vencer a luta, a prova, a tentação. É no jejum e é na oração, irmão. É uma arma que Deus está te dando nesta noite. Aleluias. Norque anda levastenia. Mior de que onde varo lamaro congelo de consuelo. Aleluias. Daniel, com jejum e oração, ele sobreviveu a um período de seu ministério aproximadamente entre 50 anos aproximadamente. Ele sobreviveu a 4 reinados. Quando Nabucodonosor invade Babilônia, o rei era Jeojoaquim. Daniel sobrevive então. Jeojoaquim, que era servo de Deus, fazia tudo pela vontade de Deus, também foi levado cativo. Aí vem o rei Nabucodonosor. Após Nabucodonosor vem seu filho Belsazar. Belsazar não tinha temor a Deus, ele não tinha obediência a Deus, e o seu reinado durou muito pouco tempo, por causa mesmo Nabucodonosor sendo um homem possuído pelo diabo, e Deus entregou o povo dele na mão de Nabucodonosor, mas ele ainda tinha temor a Deus. Por quê? Quando ele leva Daniel cativo, até então, pastor, ele não sabia que Daniel era crente, mas quando ele vê que Daniel está orando, e Daniel não prostra nas iguarias dos reis, olha o que ele vai dizer. Ele sabendo que Daniel é crente, porque ele já sabe agora que Daniel é crente, porque a Bíblia vai dizer da cova dos leões, que tinha aproximadamente entre 6 a 8 leões lá dentro, e um ser humano jogado lá dentro, cantora Adrissa, já era o suficiente para o leão devorar Daniel. Só que a Bíblia vai dizer que ele deixou os leões 3 dias com fome. Aí é que eu começo a descobrir que o rei descobriu então que Daniel era crente. Por quê? Só bastasse ele jogar Daniel na cova dos leões, que o leão já comia. Mas não, a Bíblia diz que ele deixou os leões aproximadamente 3 dias com fome, ou seja, para desafiar o Deus de Daniel. Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida, que o céu está baixando aqui e está falando ao meu coração. O diabo diz que você vai morrer na cova. O diabo diz que você não vai aguentar essa prova da quarentena, da pandemia. O diabo fez tudo para destruir teu casamento, teu ministério, teu chamado. O diabo fez tudo para você não estar aqui. Decretou até a tua morte. Mas te diz Deus assim: o fogo foi aquecido 7 vezes, mas eu passei junto contigo no fogo. Eu estou fechando a boca dos leões agora. Eu estou contigo na fornalha de fogo ardente, porque aquele que não prostrar nas iguarias do rei, eu passo com ele pelo fogo. A quarentena não vai te tirar dessa graça, a pandemia não vai te tirar dessa graça, a crise do Brasil não vai te tirar dessa graça, porque hoje eu estou dando uma ordem para o céu. Eu estou fechando a boca dos leões. Jovem, vocês dois aí, fiquem de pé, por favor. Vocês dois. Enquanto eu pregava essa última palavra,
Deus falava para mim no meu coração: manda esses dois jovens levantar e profetiza para ele. A igreja pode estender a mão em direção a ele? Pode, para me ajudar a profetizar melhor. Porque enquanto eu pregava aqui, Deus mostrava um impedimento para vocês estar aqui nesse culto. Algo que tentava tirar você dessa graça, algo que tentava tirar você das mãos de Deus. Mas Deus mostrou que um anjo desceu sobre a terra e disse que você tem promessa de Deus. Porque enquanto o inimigo lutava contra a vida de vocês, tinha alguém, não sei quem é, se é mãe, se é pai, se é tio, mas tinha alguém de joelho prostrado, aleluia, não sei se é mesmo a igreja, apresentando a vida de vocês em oração. Não era para você estar aqui, já era para você estar no caixão. Porque da onde Deus te tirou vocês, Deus fez uma promessa, e nessa promessa de Deus, Deus está mostrando para o diabo agora que ele perdeu mais uma batalha na vida. O investimento do inimigo é grande na vida de vocês. A Bíblia diz que ele está ao teu redor, mas sabe por que ele não chega em vocês? Porque antes dele chegar ao teu redor, Deus acampa o anjo dele em volta de vocês. Você crê nisso, jovem? Você crê nisso? Que não era para você estar mais aqui, que não era para você estar mais nesse culto aqui, mas Deus te trouxe aqui hoje para Deus falar cara a cara com vocês, que Deus ama vocês, que você tem uma promessa de Deus, e que por causa da oração de alguém, vocês ainda estão de pé. Aplaude, aplaude o nome do Senhor Jesus. Então Daniel conseguiu vencer a Babilônia com jejum e oração. Daniel, ele foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. Daniel foi tão sábio, e nessa sabedoria ele tinha dependência de Deus para discernir sonho. E ele está dentro de Babilônia, enquanto o rei Nabucodonosor permaneceu lá dentro. Nabucodonosor morre. Então vem seu sucessor. Quem era? Belsazar. Belsazar é um homem que ele não tinha temor a Deus. A primeira coisa que ele vai fazer, uma festa dentro de Babilônia. Nessa festa ele vai convidar meretrizes e vai fazer uma orgia dentro do palácio de Babilônia para zombar do povo de Deus que estava lá dentro. E ele vai usar essa festa dizendo assim: pastor, olha só, o Deus de Israel entregou o povo dele nas nossas mãos. Porém, irmãos, se eu entendo um pouquinho de Deus, se eu tenho um mínimo do mínimo de intimidade com Deus, Deus, quando ele prova um filho teu, Deus, quando ele permite que nós passamos por uma prova, por uma luta de dificuldade, não é que Deus quer ver nós sofrer, é porque ele quer provar nós para ser aprovado com uma grande vitória lá na frente. Base bíblica para isso, Coríntios capítulo 10, versículo número 13, a Bíblia vai dizer que não veio uma prova senão humana na minha vida e na tua vida, mas que antes Deus, ele nos capacita para passar pela prova. Então, se Deus entregou o povo dele na mão do Império Babilônico, é porque Deus queria que o povo se arrependesse do pecado, que o povo voltasse ao seu primeiro amor. Então entenda bem, quando Deus permite que nós passamos por uma prova, não é que ele quer ver que nós soframos, que nós distanciamos do caminho dele, mas ele quer ver que nós passamos pela prova para ser aprovado por ele. Aí vem agora um homem amaldiçoado e começa a fazer grande orgia, a zombar do Deus de Israel. Aí de repente quem aparece na festa? Deus. Pregador, Deus aparece na festa? Aparece. Já quando Belsazar já está bem avançado na bebida alcoólica, já não consegue mais enxergar mais, mas ele ainda vê a mão de Deus aparecendo lá dentro, e só uma mão escrevendo lá dentro. Quando ele vê aquela mão escrevendo, ele passa a não entender nada. Aí ele vai dizer consigo: eu acho que eu bebi demais mesmo. Alguém vai perguntar por quê? Porque eu estou vendo só uma mão e essa mão está escrevendo. Alguém vai olhar e vai dizer assim: rapaz, eu acho que você bebeu demais mesmo. Aí ele vai olhar e vai dizer: não, eu acho que não é coisa da minha mente não, mas eu estou vendo. Alguém vai perguntar: e o que ele está escrevendo? Ele não vai conseguir ler. Aí ele vai escrever o que a mão estava escrevendo, e ele vai chamar o cientista, o zorógrafo,
facultativo, homens mais inteligentes e sábios. Ninguém vai conseguir discernir o que a mão escreveu. E o que estava escrito? Lá estava escrito Mene, Mene, Tekel, Ufarsim ou Ufarsim. Então o que estava traduzido isso? Essa linguagem não era hebraica, essa linguagem não era aramaica, essa linguagem não era latim e não tampouco grego. Por quê? Eles falavam toda essa linguagem. Aí vai aparecer um eunuco que vai dizer assim: rei, havia um homem muito sábio que Nabucodonosor trouxe cativo para cá. Quem era? Daniel. E a Bíblia vai dizer, ele vai dizer que não havia outro homem mais sábio do que ele. Então ele vai mandar buscar Daniel. E quando buscar a Daniel, Daniel vai discernir o que estava escrito: Mene, Mene, Tekel, Farsim ou Ufarsim. E quando o rei vai entregar para ele a escrita, Daniel vai dizer assim, sabe aquela tradução? Aleluia, vai dizer assim: olha, pesado fosse na balança os teus atos ou as tuas atitudes. Não sei se você já viu o símbolo de um advogado ou o símbolo de um juiz de uma formatura. É uma balança, daquela balança antiga, daquela balança que se coloca dois pesos, de um lado abaixa, de um outro lado sobe. Aí ele vai dizer: eu vejo uma balança, e nessa balança do lado está colocando o teus erros, e do outro lado está colocando as suas coisas boas. E ele vai perguntar: mas qual dessa que pesou mais? Daniel vai dizer: as tuas atitudes mais abaixou a balança, tem mais. Aí ele vai perguntar: e qual o resultado? Olha o que Daniel vai dizer: serão tirados os seus dias, dentro de 2 dias a sua cabeça será cortada, porque você zombou do Deus de Israel. Deus está perguntando para a igreja hoje: como é que estão as suas atitudes? Como é que estão os seus atos? Será que se Deus colocar na balança, como é que vai estar as suas atitudes, os seus atos, o teu perdão diante do irmão, a tua humilhação, a tua obediência diante de Deus? Aleluia! Há coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que parar e fazer uma análise de consciência e dizer: Deus, me ajude a ser mais crente, me ajude a ser mais fiel a Ti, me ajude a ser mais temeroso a Ti, Senhor, porque senão os meus dias serão perdidos aqui na terra. Mas Deus me trouxe aqui como homem de Deus para profetizar na tua vida. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida diante de Deus? Deus está colocando na balança hoje. Ele é juiz. Eu te pergunto a Deus: como é que estão os teus atos diante de Deus? Hanakayo tokomo shinayo, ajigamuyo kandanayo sayuno, hanayo kayoshiro toihara, anayo koyeshinayo kodemianasi. Escute, olha o que Deus está dizendo: não se julgue uma pessoa pelo simples ato de um momento. O simples ato de um momento, qualquer um de nós podemos errar, qualquer um de nós podemos falhar. Não se julga uma pessoa por um simples momento. Todo o caráter de uma pessoa, a idônea de uma pessoa, ele é reproduzido ao longo dos anos. E uma falha de um momento não condiz com o caráter do que a pessoa viveu, sofreu, ou ele carregou consigo, pastor, um legado por toda a vida. Você quer ver só? Perceba que quando Pedro negou Jesus, ali foi um simples momento. Mas quando Jesus encontrou ele, Jesus condenou a ele? Não. Por quê? Porque os atos do tempo que Pedro recorreu, Pedro não merecia ser julgado por um simples momento. Então, quando você vê alguém em erro, em uma prova, em uma dificuldade, em uma falha, não julgue o teu irmão por um simples fato. Não julgue a tua irmã por um simples momento. Você não conhece o interior da vida dele. Você não conhece o interior da vida dela. Você não conhece o que ele passou, da onde Deus tirou para estar aqui hoje. Interessante que quando nós estávamos no mundo, quando nós íamos para o funk, ia para o baile, ia para o forró, ia para o mundo, ninguém criticava nós, pastor, ninguém apontava, e ainda quando chegava no baile era aplaudido. E hoje,
quando nós estamos na igreja tentando caminhar por uma simples falha, cantora Andressa, um simples delírio, parece que vem a igreja toda querendo apontar. Mas te diz Deus assim: você é escolhida minha, você é escolhido meu. Ninguém toca no meu ungido, ninguém toca no meu escolhido. Alguém pode até errar por um simples minuto, mas Deus não julga a pessoa por um simples falha, por um simples momento. Eu estou profetizando nesta noite para quem está trazendo contigo o legado, história do sofrimento e da graça, porque da onde Deus te tirou, Satanás perdeu uma grande batalha. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Pode? Aleluias. Ninguém conseguiu discernir a visão que o rei Belsazar teve. A mão escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Os anos se passam. Então agora é levantado um rei por nome de Dário. Dário era um homem mais temoroso a Deus. Era um homem que ele consultava Daniel a tudo que ele ia fazer. Daniel agora está aproximadamente com 82 anos a 85 anos de idade. E ele tem uma visão. Com toda a sabedoria de Daniel, ele não consegue discernir essa visão que ele vai ter. Então ele vai se colocar em oração. A oração não era para ser 21 dias, igreja. A oração era para ser instantânea. Só que devido a ele não conseguir discernir, ele vai dizer: Deus, eu não estou conseguindo discernir essa visão. Visão essa que nós acabamos de ler, o acontecimento dos últimos dias, dos últimos tempos. Aí Deus vai dizer assim: aguente um pouquinho, Daniel, que eu vou enviar a resposta para ti. Quem Deus envia? Deus envia anjo Gabriel. Só que a Bíblia vai dizer que quando Gabriel está descendo para entregar a resposta a Daniel, e quando ele desce no meio das hostes celestiais das alturas, que existe o primeiro céu, segundo e o terceiro céu. Qual seria o primeiro céu? O primeiro céu é este que a nossa vista alcança, aonde voam os aviões, aonde tem a primeira camada de nuvens. Então a Bíblia vai dizer que os demônios, eles ficam rodeando na primeira hostes celestial. Percebe que quando Deus desce à terra, quem Deus vai encontrar nas alturas? O diabo. Ele vai perguntar para ele: o que faz sobre a terra, Satanás? Olha o que Satanás vai dizer: eis que eu venho passear e rodear por ela. Então ele estava na primeira altura. A segunda altura é onde fica as galáxias, Lunes, Martes, Miércoles, Rueves e Vierne. O terceiro céu é onde habita os anjos. Deus, aonde ele está no trono, aonde ele está preparando uma morada para mim e para você morar. Então quando o anjo Gabriel está descendo para trazer a resposta a Daniel, a Bíblia diz que os inimigos lutaram com ele e impediram dele trazer a resposta. Gabriel não era um anjo, não é um anjo preparado para a guerra, para a luta, e ele fica travado. E nessa que ele fica travado, então Daniel ele ora 2 dias, 3 dias, 4 dias, e Deus não ouve a tua oração. Ele ora 5 dias, 6 dias, 10 dias, e Deus não ouve a oração. Ele começa a ficar provado. Ele começa a pensar: acho que Deus não está na minha vida, acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Sabe aquela prova, igreja, que você passa, aquela luta, e quando você olha, você diz: parece que Deus não está na minha vida, parece que Deus escolheu para me passar todo tipo de prova. Aquele momento que você está passando, que você olha, você diz: Deus, por que sobreveio na minha vida tanta prova, tanta luta, tanta perseguição? E sabe aquele momento quando você olha para o céu é cor de azul, pode soltar, mas quando você olha para o céu está em cor de bronze.
Aí você olha e diz: parece que Deus não está ouvindo a minha oração. E foi assim que foi Daniel. Mas Daniel não desistiu de orar. Ele orou, ele orou, ele orou, Todos os medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Daniel foi orando. Quando as horas do relógio, Ele achava que Deus não estava ouvindo a oração dele. muitas vezes não Sabe o que Deus está dizendo? Os elefantes orar. Não desiste de orar pela tua casa. Não desiste de orar pelo teu esposo, pelo teu filho,